eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de filosofia do direito. Hoje estaremos discutindo a temática Os métodos na filosofia do direito. E as contribuições do texto hoje são do professor Paulo Nader, que vai trazer informações importantíssimas para nós conhecermos um pouco mais sobre esta temática. Vamos então ao nosso primeiro slide. Os métodos podem ser considerados como técnica ou como orientação de pesquisa. No primeiro sentido, o mais comum, há, fundamentalmente, três tipos: dedutivo, indutivo, intuitivo. Como orientação de pesquisa, método significa doutrina, teoria. É neste sentido que se diz método fenomenológico, dialético, experimental, historicista, justnaturalista. Apesar de a metodologia ter conseguido, atualmente, um alto nível de desenvolvimento e ser objeto de uma ciência, não se pode perder de vista que os métodos que visam ao conhecimento científico ou filosófico não são criações humanas, não são produtos da inteligência ou da experiência do homem, não se circunscrevendo, portanto, entre os objetos culturais. Correspondendo a uma ação natural do espírito, na articulação do pensamento, eles são imanentes ao intelecto. Aqui nós podemos perceber, então, que o texto aborda a dualidade de métodos, considerando-os tanto quanto técnicas como orientações de pesquisa. No primeiro caso, temos três referências importantes e principais aí, que é o método dedutivo, o método indutivo e o método intuitivo, que é referência trazida pelo texto. Já no segundo caso, apresentamos basicamente os métodos que são tratados como doutrinas, e teorias, exemplificados como termos da fenomenológico, dialético, experimental, historicista e justnaturalista. E aí o autor então traz essas primeiras referências para nós compreendermos aqui então esse processo que explana o método. Vamos então ao nosso próximo slide. O método dedutivo corresponde à atividade mental que parte de um suposto racional, uma regra ou princípio geral, e, seguindo o critério de coerência, extrai consequências, princípios específicos. Se afirmamos que a liberdade é um bem do homem, por inferência, extensão lógica, devemos reconhecer que a ele deve ser garantido o poder de ir e vir, de manifestar o seu pensamento. Estes são princípios mais específicos, revelados dedutivamente de um princípio geral. Entre o suposto racional e a consequência, mais do que uma relação, deve haver um nexo de subordinação e dependência, em razão do qual os princípios deduzidos apresentam o mesmo grau de virtudes e de defeitos que a máxima geral. A importância da consequência decorre não apenas da coerência que deve haver entre os dois termos, mas também do valor do suposto. Assim, se a regra geral for uma conjetura, a conclusão derivada somente terá valor conjetural. Aqui o autor, então, explora no texto, de forma clara e concisa, o método dedutivo, que é uma abordagem fundamental na lógica e na filosofia. O método dedutivo começa com um dos princípios, de forma geral, a sua superposição racional, e por meio do seu direcionamento, da coerência dos princípios específicos e das consequências. O autor também destaca, efetivamente, dentro desse contexto, a importância que haja em uma relação de subordinação e de dependência entre o princípio geral e as lições deduzidas, garantindo as instruções que mantenham efetivamente o mesmo grau de validade que o princípio geral. E aí a gente tem então essa segunda condução. Vamos então ao nosso próximo slide. Com esse método indutivo, o pesquisador caminha do particular para o geral. Partindo da observação dos fatos, elementos, ocorrências, ele procura, para toda a série de fenômenos, um fundamento comum, uma explicação única, um princípio diretor.
O método indutivo possui também margem de risco. Este se torna patente principalmente no momento em que o pesquisador, após examinar cada fato separadamente e compará-los, passa a generalização, a indicar um princípio geral que explique e dá fundamento a uma ordem geral de acontecimentos. Se a pesquisa alcançou a observação de todos os elementos que integram um gênero, essa margem de risco diminui, mas continua subsistindo, pois a causa pode permanecer oculta e desconhecida. Seria a hipótese em que uma série de fenômenos observados possuísse dois elementos constantes, com apenas um conhecido pelo pesquisador, que o elegesse como única causa dos fenômenos. Aqui o autor explora o método indutivo, que é uma abordagem na pesquisa e faz parte das observações, efetivamente, dos casos particulares para chegar a uma conclusão geral. Os pesquisadores analisam efetivamente os fatos como elementos ou ocorrências que buscam identificar o fundamento comum a uma explicação, único ou um princípio diretor que se aplica todo em uma série de especificidades dentro desse contexto. Isso pode ser uma ferramenta, efetivamente poderosa, para identificar padrões, tendências em dados observacionais dentro desse contexto relacionado a esse método. Vamos então ao nosso próximo slide. Enquanto nos discursivos o intelecto, a partir do início da pesquisa, desenvolve operações mentais, nos métodos intuitivos o conhecimento se faz presente de um modo espontâneo, direto e acrítico. O vocábulo intuição provém do latim intuere, que significa ver. Por esse método o observador vê a realidade em um instante, capta o saber num relance, como ocorre no momento em que identifica o formato triangular de um objeto ou a sua coloração azul. Esse conhecimento da forma e cor não depende de operação mental ou desenvolvimento de ideias, mas de simples apreensão instantânea do espírito. O método intuitivo pode ser sensível ou espiritual. A primeira espécie se caracteriza quando a realidade exterior, material, que atua como estímulo ao conhecimento, alcança o intelecto pelos sentidos humanos. Na intuição espiritual, aplicada com real proveito na filosofia, o conhecimento não é captado pelos sentidos, mas diretamente pelo espírito. Aqui o autor então apresenta no seu texto e destaca efetivamente uma distinção importante entre os métodos discursivos e intuitivos, na obtenção do conhecimento. Nos métodos discursivos, o intelecto passa por operações mentais ao longo da pesquisa para desenvolver efetivamente o entendimento. E no contraste que nós trazemos aí, nos métodos intuitivos, né, o conhecimento se manifesta de forma direta sem análises críticas. E a gente pode perceber que é o caminho que se faz diante dessa relação metodológica. Vamos então ao nosso próximo slide. Para alcançar o saber por seus primeiros princípios ou últimas causas, o filósofo do direito necessita de dispor de amplos recursos metodológicos. Todas as vias de acesso ao conhecimento devem ser consideradas. Em cada tipo de pesquisa há de se cogitar previamente sobre os métodos mais adequados. Essa escolha é condicionada, em parte, pelas concepções filosóficas gerais do investigador. Dedutivo, indutivo, intuitivo são métodos que se aplicam em ação singular ou conjugada. Quase sempre tais métodos participam de um complexo procedimental, como ocorre na fenomenologia jurídica. A preocupação cartesiana, quanto aos cuidados preliminares à aplicação dos métodos, é significativa também nos domínios da filosofia do direito. Por outro lado, ao proceder à reflexão jurídica, o jusfilósofo, em razão da natureza do objeto da pesquisa, não pode atingir os fins a que se propõe, abordando o fenômeno jurídico com igual rigor lógico aplicável às ciências naturais. Aqui o autor apresenta uma complexidade da pesquisa da filosofia do direito, a necessidade de recursos metodológicos amplos para alcançar o conhecimento dos primeiros princípios e últimas causas. O autor enfatiza que todas as abordagens para o acesso do conhecimento
devem ser consideradas, e a escolha dos métodos é influenciado pelas concepções filosóficas gerais do pesquisador. E aí a gente pode perceber as tendências que vão ocorrer diante desse universo de possibilidades metodológicas, mas entendendo que na filosofia do direito nós temos então essa complexidade, ou seja, essa exigência de discussões mais aprofundadas sobre temas relacionados ao direito. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre essa temática. Nos encontramos no nosso próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal e não esqueça de acionar o sininho para receber nossos novos vídeos. Se quiser deixar críticas e sugestões, coloque nos comentários. Sua opinião é muito importante para nosso canal.